Aqui é o Sensor Studio. Recentemente, os Estados Unidos da América pressionaram, ainda que não declaradamente, o Japão e a Austrália. Dizem que, caso uma guerra entre China e Estados Unidos da América estoure no estreito, perguntaram ao Japão e à Austrália o que fariam. Isso não é apenas uma exigência diplomática, mas talvez uma preparação para um grande evento futuro. Hoje abordarei esse assunto de forma adequada. Vamos ver agora! Segundo o Financial Times, em 12 de julho, Elbridge Colby, subsecretário de Políticas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, se reuniu com autoridades de defesa do Japão e da Austrália e cobrou uma posição sobre qual papel esses países teriam em um possível conflito armado entre Estados Unidos da América e China. Isso é um pouco chocante. Sabe por quê? Pela primeira vez, os Estados Unidos da América estão exigindo de forma direta e específica que os aliados participem dos planos de guerra relacionados ao Estreito de Taiwan. De acordo com reportagem do Financial Times, a exigência dos Estados Unidos da América de não oferecer garantias claras para a defesa de Taiwan surpreendeu os governos do Japão e da Austrália, segundo relatos. Isso indica uma mudança fundamental na política externa dos Estados Unidos da América. Até então, os Estados Unidos da América adotavam uma política de ambiguidade estratégica. Simplificando, eles diziam que poderiam ou não defender Taiwan, então a China não deveria mexer com Taiwan levianamente. Dessa forma, protegiam Taiwan sem provocar a China. Todos os presidentes dos Estados Unidos mantiveram essa estratégia até agora. Até mesmo o presidente Trump nunca afirmou claramente que protegeria Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos da América mantinham a decisão em aberto, garantindo margem de manobra política. O problema é que os Estados Unidos da América exigiram de seus aliados, Japão e Austrália, respostas concretas sobre o que fariam em caso de guerra no Estreito de Taiwan, como se enviariam tropas e em que quantidade. Até o momento, Japão e Austrália demonstraram reações contidas. Isso não surpreende, já que até os Estados Unidos da América mantêm uma ambiguidade estratégica sobre a defesa de Taiwan. Portanto, exigir que os aliados definam agora seu exato papel militar é algo difícil de compreender logicamente. Se eles falarem algo específico, podem assumir toda a responsabilidade. Então, é natural agirem assim. Diante dessa exigência dos Estados Unidos da América, Japão e Austrália, basicamente, se recusaram a responder. Primeiro, vamos analisar a reação do Japão. O ministro da Defesa japonês, Bani Seong, disse ser difícil responder concretamente a uma hipótese sobre uma eventual emergência em Taiwan. Ele acrescentou que, em uma situação real, a resposta será decidida conforme a Constituição japonesa, o direito internacional e as leis nacionais pertinentes. Diplomaticamente, a declaração é vista como uma escolha de palavras extremamente cautelosa. Devido à sua constituição pacifista, o Japão enfrenta restrições legais quanto ao envolvimento combativo das forças de autodefesa. Para realizar operações de guerra conjunta com outros países, é necessário a aprovação do parlamento e ajustes constitucionais. No Japão, a opinião pública questiona se o país deve agir quando nem os Estados Unidos da América deixam claro como irão responder. Assim, o governo parece ter escolhido uma declaração firme em relação à solicitação do vice-ministro Colby, mantendo o equilíbrio diplomático. Por outro lado, a reação da Austrália foi ainda mais clara e firme que a do Japão. Em entrevista à ABC, em 13 de julho, o ministro da Indústria de Defesa da Austrália, Peconoy, afirmou: "A soberania da Austrália está em primeiro lugar. Não discutimos situações hipotéticas." Também declarou que, em caso de conflito, a decisão sobre envio de tropas será tomada pelo governo, no momento, sem promessas antecipadas. A declaração do ministro Conroy equivale a uma recusa oficial à solicitação dos Estados Unidos da América. Ele afirmou não saber como interviria em um conflito entre os dois lados do estreito, sem dar por hora uma resposta definitiva. A mensagem é clara. A Austrália valoriza a aliança com os Estados Unidos da América, mas prioriza sua soberania e independência política. Essas declarações também expressam diplomaticamente o descontentamento da Austrália em relação à recente divisão de responsabilidades militares com os Estados Unidos. A Austrália está preocupada com a crescente influência chinesa no Pacífico Sul. No entanto, participar preventivamente em uma guerra entre os dois lados é uma opção que internamente também representa um grande peso para a Austrália. O Japão enfatizou uma postura baseada em princípios, propondo que as decisões seriam tomadas conforme a lei. A Austrália expressou de forma mais direta e política que nunca intervirá nas circunstâncias. Por que Colvin fez esse comentário agora? Apesar de incomum, há duas possibilidades. Ou a guerra entre os dois lados está prestes a acontecer e um pedido específico foi feito ao Japão e à Austrália sobre como agir. Ou esse pedido foi feito em preparação para o anúncio da Estratégia de Defesa Nacional de 2025 no final de agosto. O exército chinês está praticamente tornando a linha média do Estreito de Taiwan inútil, enviando caças cerca de 120 vezes por mês para cruzá-la. A China também está fortalecendo rapidamente suas forças terrestres. O Exército de Libertação Popular da China
China também está formando unidades especializadas para responder rapidamente a ameaças de drones do exterior. Muitos estão preocupados atualmente, porque o exército chinês parece prestes a engolir Taiwan a qualquer instante. Declarações como essa do vice-secretário Colby levam alguns a acreditar que a guerra pode estar prestes a acontecer. Elbridge Colby, vice-secretário de políticas do Departamento de Defesa, é uma figura central na equipe de segurança diplomática de Donald Trump e lidera a formulação e implementação da agenda de defesa Make America Great Again. Ele é visto como o líder ativo da agenda de defesa America First do governo Trump. O vice-secretário Colby tem defendido a minimização do envolvimento dos Estados Unidos da América no exterior, a divisão de responsabilidades entre aliados para conter a China e uma estratégia em relação à China liderada pelos aliados, não pelos Estados Unidos. As recentes exigências de papéis específicos ao Japão e à Austrália, em caso de emergência em Taiwan, também foram feitas nesse contexto. Contudo, os próprios Estados Unidos da América não deram uma resposta oficial definitiva sobre a defesa de Taiwan. Os Estados Unidos da América mantiveram uma postura de ambiguidade estratégica para não provocar a China. Contudo, os Estados Unidos da América cobram do Japão e da Austrália planos de ação e propostas de envio de tropas para um possível conflito com a China, sem se comprometerem oficialmente. Essa postura dupla foi recebida de forma bastante desagradável e desconfortável, tanto pelo Japão quanto pela Austrália. Esse tipo de atrito diplomático não é novidade. O vice-secretário Colby já causou desconforto aos dois países várias vezes. O caso mais representativo ocorreu na primavera de 2025, quando o vice-secretário Colby exigiu que o Japão aumentasse o orçamento de defesa para 3% do produto interno bruto. A declaração foi recebida de forma sensível no Japão e o primeiro-ministro Ishiba reagiu fortemente. Atendendo à exigência dos Estados Unidos da América, o Japão começou a considerar ativamente e analisar com cautela a possibilidade de aumentar gradualmente o orçamento de defesa de 3% para 3,5%. Porém, quando essa tendência apareceu, o vice-secretário Colby declarou unilateralmente que 3% ainda era pouco e deveria ser elevado para no mínimo 5%. Esse estilo de diplomacia, que pressiona excessivamente sem considerar as circunstâncias do outro país, descontentou fortemente autoridades diplomáticas e políticas japonesas. Fontes diplomáticas criticaram informalmente que a abordagem do vice-secretário Colby era muito unilateral e ignorava a realidade. Nas relações com a Austrália, o vice-secretário Colby tem sido mencionado como protagonista de conflitos delicados, como a questão relacionada ao Austrália, United Kingdom, United States, ou Austrália, United Kingdom. United States é uma aliança de segurança entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que envolve a transferência de tecnologia de submarinos nucleares para a Austrália. A aliança era uma das principais estratégias para conter a China, mas o vice-secretário Colby decidiu unilateralmente revisar completamente o acordo. A decisão causou constrangimento no governo australiano e fez o setor diplomático do país ver os Estados Unidos da América como um parceiro instável, capaz de lidar com acordos estratégicos de forma imprevisível. O vice-secretário Colby vem tomando decisões unilaterais, sem considerar as posições do Japão e Austrália, e agora lidera a formulação da nova estratégia de defesa dos Estados Unidos da América para 2025. Portanto, cada declaração dele é crucial para esses países. Japão e Austrália encaram essa exigência não só como manifestação política, mas também como o aumento da carga e pressão sobre a aliança. Alguns dizem que o vice-secretário Colby fez essas declarações não porque uma guerra no Estreito de Taiwan seja iminente, mas devido à nova estratégia de defesa de 2025. No final de agosto será anunciada a estratégia de defesa de 2025 liderada pelo vice-secretário Colby. O conteúdo exato ainda é desconhecido, mas especialistas acreditam que a estratégia de defesa de 2025 seguirá a visão do vice-secretário Colby. A avaliação predominante é que a estratégia dos Estados Unidos da América priorizará impedir a invasão de Taiwan pela China e a defesa do território americano, enquanto atribuirá aos aliados o papel de conter ameaças como as da Coreia do Norte e da China. Questionaram ao Japão e à Austrália sobre seus papéis em uma possível guerra no Estreito de Taiwan, o que também é um grande problema para a Coreia. Holbit Chang'an defende a redução e o ajuste das funções das tropas americanas na Coreia do Sul. Ele defendia que a Coreia assumisse um papel mais ativo na defesa contra a ameaça da Coreia do Norte, em vez de depender das tropas americanas no país. Portanto, a estratégia de defesa de 2025 deve discutir a redução das tropas americanas na Coreia do Sul. Especialistas sugerem que pode ser anunciada uma estratégia de defesa, pressionando a Coreia do Sul a assumir mais responsabilidades para conter a China.
Se houver guerra no Estreito de Taiwan e conflito entre Estados Unidos da América e China, a opinião pública parece já indicar como a Coreia do Sul deve responder. Segundo pesquisa de opinião de junho, em caso de conflito sério entre Estados Unidos da América e China, 40,6% dos sul-coreanos responderam que deveriam apoiar os Estados Unidos da América, 2,7% apoiariam a China e 51,3% afirmaram que o país deveria manter a neutralidade. A opinião predominante é que se deseja evitar confusão no Estreito de Taiwan, sem que a Coreia do Sul se envolva diretamente em uma guerra entre China e Taiwan. Sobre o papel das Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia em um possível conflito, 42,3% afirmaram que elas deveriam se restringir a apoio logístico e de inteligência para operações militares em Taiwan, dentro da Península Coreana. 29,5% disseram que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia deveriam focar em dissuadir provocações da Coreia do Norte e defender a Coreia do Sul. O principal motivo é que não querem que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América saiam da Península Coreana. E, quando perguntados sobre como a Coreia deveria responder caso ocorra uma guerra entre os dois lados, 49,3% responderam que a Coreia deveria fornecer apenas ajuda humanitária, enquanto 15,8% disseram que o país deveria permanecer neutro, sendo essa a segunda resposta mais comum. Além disso, 13% apoiaram apenas atrasar o envio de munições e armas à Coreia, 6,8% defenderam o envio de tropas não combatentes e 6,1% o envio de tropas de combate. As ações dos Estados Unidos da América geralmente têm um significado profundo. O que a Coreia deveria fazer se uma guerra estourar entre os dois lados do Estreito de Taiwan? Deixem suas opiniões abaixo. Encerro por aqui. Obrigado.